Era uma segunda-feira fria, às 7 da manhã, quando Carmen Santos desceu do ônibus na movimentada Avenida Paulista. Ela segurava com firmeza a mão pequena de sua filha Júlia, de apenas 5 anos. Aos 28 anos, Carmen carregava no rosto as marcas de quem luta diariamente pela sobrevivência. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque prático e suas roupas, embora extremamente limpas, exibiam emendos discretos que denunciavam sua condição financeira. No ombro, uma bolsa de tecido guardava tudo o que elas possuíam no mundo. Aquele não era apenas um primeiro dia de trabalho, era a última tábua de salvação. Diante delas, erguia-se a mansão dos Almeida, uma construção imponente de 3 andares protegida por portões de ferro forjado que pareciam separar 2 universos distintos. Mamãe, essa casa é muito grande, parece gigante, sussurrou Júlia, apertando contra o peito seu ursinho de pelúcia surrado, o único brinquedo que lhe restara. É sim, meu amor, é uma casa muito bonita. Mas escute a mamãe, você vai ficar bem quietinha enquanto eu trabalho. Está bem? Como uma estátua de jardim. Antes de continuarmos essa história emocionante que vai tocar seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você não perde nenhum detalhe dessa saga incrível. Júlia balançou a cabeça em concordância, os olhos grandes percorrendo fachada assustadora. Elas não tinham para onde voltar. O ex-marido de Carmen as havia expulsado de casa há 2 semanas, deixando-as à mercê da sorte e de albergues temporários. Aquele emprego de babá era a única chance de recomeçar com dignidade. Dona Eulália, a governanta que comandava a casa com mão de ferro há 20 anos, recebeu as duas na porta de serviço com uma expressão severa. "Você é a nova babá?" perguntou, sem esconder o escrutínio. "Sou sim, senhora. Carmen Santos. E esta é minha filha, Júlia", respondeu Carmen, tentando manter a voz firme. Dona Eulália franziu o senho imediatamente, o descontentamento evidente em suas rugas. "Ninguém me avisou que você tinha filha. O anúncio era claro. Babá para criança, não babá com criança. A patroa confirmou sua contratação por telefone, mas ela não está. O senhor Ricardo está trancado no escritório e não deve ser incomodado." Carmen sentiu o pânico subir pela garganta. "Por favor, senhora, o quartinho dos fundos serve. Nós não daremos trabalho." A contragosto, Eulália cedeu, levando-as até um aposento minúsculo com apenas uma cama de solteiro e um guarda-roupa estreito. Para Carmen, que dormira em cadeiras de rodoviária, aquilo era um palácio. "Vamos dividir a caminha, meu amor, bem juntinhas", consolou a filha. Logo em seguida, Eulália as conduziu ao 3º andar, parando diante de uma porta pesada. "É aqui que fica o Pedro. Ele tem 4 anos." Quando Carmen abriu a porta, seu coração falhou. No centro de um quarto gigantesco, cercado de brinquedos caros intocados, estava um menino magro demais, pálido demais, conectado a um cilindro de oxigênio em uma cama hospitalar adaptada. A mesa de cabeceira não tinha histórias em quadrinhos, mas sim uma farmácia inteira de remédios. O olhar do menino cruzou com o dela, e Carmen soube, naquele instante, que aquele trabalho exigiria muito mais do que apenas cuidados básicos. Exigiria a alma. "Oi, Pedro. Eu sou a Carmen, sua nova babá." A voz dela saiu suave, mas o menino a encarou com uma desconfiança dolorosa que parecia antiga demais para alguém tão jovem. "Onde está a tia Fernanda?" ele perguntou, a voz fraca e rouca. "Ela teve que ir embora, querido, mas eu vim para cuidar de você." Pedro desviou o olhar para a janela fechada, ignorando a tentativa de aproximação. "Você também vai embora", disse ele, com uma certeza fria e resignada. "Todas falam isso. Ninguém fica." Carmen sentiu um nó na garganta e se ajoelhou para ficar na altura dos olhos tristes dele, mas antes que pudesse responder ou prometer qualquer coisa, Júlia, que estava escondida timidamente atrás de suas saias, deu um passo corajoso à frente. "Oi, eu sou a Júlia", disse ela, exibindo um sorriso sincero. Pedro arregalou os olhos azuis, surpreso pela presença inesperada de outra criança naquele quarto silencioso. "Você mora aqui", ele sussurrou, confuso. "Moro sim. Minha mãe vai cuidar de você e eu vou ser sua amiga. Você quer brincar?" Pedro olhou de Júlia para Carmen, e pela primeira vez em meses, um vestígio tímido de curiosidade substituiu a apatia em seu rosto.
A interação mágica foi bruscamente interrompida pela voz seca de Dona Eulália na porta. Carmen, o senhor Ricardo quer falar com você imediatamente no escritório. Deixe as crianças aí e desça. Com o coração acelerado e as mãos suando frio, Carmen instruiu Júlia a ficar bem comportada e desceu as escadas de mármore. O escritório era escuro, cheirava café forte e tristeza. Ricardo Almeida estava sentado atrás de uma mesa de mogno imensa, cercado de papéis e parecia não ler. Era um homem bonito, mas seus cabelos grisalhos precoces e as olheiras profundas denunciavam noites sem sono. Sente-se, disse ele, sem rodeios e sem gentilezas. Preciso ser brutalmente honesto sobre a situação do Pedro, Carmen. Não tenho tempo para meias palavras. Carmen assentiu, nervosa. Ricardo respirou fundo, como se o ar lhe faltasse. Meu filho tem leucemia em estágio terminal. Os tratamentos pararam de fazer efeito. Os médicos deram a ele 30 dias, talvez menos. O mundo de Carmen parou por um segundo. A imagem do menino pálido no andar de cima colidiu violentamente com a sentença de morte pronunciada pelo pai. Senhor Ricardo, eu sinto muito, murmurou ela, chocada. Ele se levantou, caminhando até a janela com as costas curvadas pelo peso da dor. 10 babás passaram por aqui nos últimos 3 meses. Nenhuma aguentou ver uma criança definhar dia após dia. O ambiente aqui é de morte. Carmen, você tem certeza absoluta de que consegue lidar com isso? Carmen ergueu o queixo, engolindo o próprio medo. Eu aguento. Senhor, eu preciso desse emprego e vou cuidar dele como se fosse meu. Ricardo se virou e a observou com um olhar analítico. E por que trouxe sua filha? É contra as regras trazer família para o trabalho. Carmen não desviou o olhar. Porque o pai dela nos abandonou quando engravidei e nos expulsou. Não tenho com quem deixá-la. Somos só nós duas no mundo. Ricardo viu a verdade crua naqueles olhos, talvez reconhecendo a solidão dela refletida na sua própria. Assentiu lentamente. Está bem. Mas se a menina atrapalhar o repouso dele, vocês saem imediatamente. Ao voltar para o quarto, com o coração ainda disparado pela conversa difícil, Carmen esperava encontrar o caos e o silêncio constrangedor. Em vez disso, deparou-se com uma cena que a paralisou na porta. Júlia havia subido na cama hospitalar e estava sentada na beirada, segurando seu ursinho velho e surrado na direção de Pedro. Este é o Pedrinho, dizia ela com seriedade. Ele tem o mesmo nome que você. Ele é meu melhor amigo e me protege quando tenho pesadelos. Pedro, com as mãos trêmulas, tocava pelo gasto do urso com uma reverência tímida, como se estivesse manuseando uma joia rara. Ele é quentinho, murmurou o menino, com um fio de voz que parecia conter um sorriso. É porque tem amor dentro, explicou Júlia com a sabedoria inocente que só as crianças possuem. Carmen encostou a testa no batente da porta, lutando para não soluçar. Sua filha, que não tinha casa nem brinquedos novos, estava oferecendo a única coisa preciosa que possuía para consolar um menino rico que tinha tudo, exceto esperança. Naquele instante, vendo a conexão instantânea entre as duas crianças, Carmen percebeu que aquele emprego não seria apenas sobre trocar curativos ou dar remédios. Seria sobre encher de vida os poucos dias que Nos dias que se seguiram, Carmen estabeleceu uma rotina rigorosa e cuidadosa com Pedro. O relógio ditava os momentos dos remédios, da fisioterapia respiratória dolorosa e das refeições balanceadas que ela preparava com um carinho que a casa não via há muito tempo. No entanto, o que verdadeiramente transformava o ambiente estéril daquele quarto não era a competência técnica de Carmen, mas a presença luminosa de Júlia. A menina parecia compreender instintivamente a fragilidade de Pedro, movendo-se ao redor dele com uma delicadeza que contrastava com sua energia natural de 5 anos. Numa tarde chuvosa, quando o cansaço parecia pesar toneladas sobre o peito magro de Pedro, Júlia puxou um banquinho para perto da cama. — Pedro, quer que eu te conte uma história? Perguntou ela, a voz mansa. Ele assentiu devagar, os olhos semicerrados. Júlia então começou a tecer uma narrativa sobre 2 amigos que viajavam para um lugar mágico chamado Castelo nas Nuvens, um reino flutuante onde não existiam agulhas, nem remédios amargos, nem dor. Pedro escutava fascinado, como se aquelas palavras fossem um bálsamo para seu sofrimento. Existe mesmo esse lugar, Júlia, ele sussurrou, com um brilho de esperança no olhar opaco.
Claro que existe, respondeu ela com convicção absoluta. É para onde as pessoas vão quando ficam muito cansadas, para poderem brincar para sempre. Da porta, Carmen observava a cena com o coração apertado, impressionada com a capacidade da filha de abordar a morte com uma naturalidade tão reconfortante. Naquela noite, depois de acomodar Pedro, Carmen preparou a caminha improvisada no quarto dos fundos. Enquanto penteava os cabelos da filha, sentiu a necessidade de sondar o entendimento dela sobre a gravidade da situação. Júlia, meu amor, você entende que o Pedro está muito doente, não entende? A menina virou-se, encarando a mãe com olhos sérios e velhos. Entendo, mãe. Eu sei que ele pode ir embora logo para o castelo nas nuvens. Carmen sentiu um arrepio. Então temos que cuidar muito bem dele enquanto ele ainda está aqui com a gente. Júlia assentiu solenemente. Eu sei. Por isso eu brinco com ele, para ele não ter medo da viagem. Carmen abraçou a filha com força, escondendo as lágrimas nos cabelos dela. A maturidade de Júlia, forjada nas dificuldades da vida e na perda precoce do avô, era um presente doloroso. O final da primeira semana trouxe uma surpresa que abalou as estruturas emocionais da mansão. Ricardo chegou do trabalho mais cedo, preparado para o silêncio sepulcral habitual, mas encontrou uma cena que o fez parar estático no hall de entrada. Pedro não estava em sua cama hospitalar no terceiro andar. Ele estava na sala de estar, sentado no tapete felpudo, brincando de massinha com Júlia. Era a primeira vez em meses que o menino saía do quarto. Pedro, como você desceu aqui? Perguntou Ricardo, a voz embargada pelo choque. Pedro ergueu a cabeça, exibindo um sorriso fraco, mas genuíno. A tia Carmen me ajudou, pai. E olha, estou fazendo um cachorrinho para a Júlia. Ricardo olhou para Carmen, que estava por perto vigiando cada respiração do menino. O médico liberou ele sair da cama. Questionou, dividido entre o medo e o alívio. Liberou sim, senhor Ricardo. Disse que é importante ele mudar de ares e se movimentar um pouco, desde que não se esforce demais, explicou Carmen. Pedro voltou a se concentrar na massinha. Pai, a Júlia disse que quando eu ficar mais forte, posso ir brincar no jardim. Ricardo sentiu uma facada no peito. Ele sabia que Pedro não ficaria mais forte, sabia que o caminho era apenas ladeira abaixo, mas não teve coragem de destruir a pequena chama de esperança que iluminava o rosto do filho. Que bom, filho, isso seria ótimo, mentiu ele, engolindo o choro. Mais tarde, quando as crianças já dormiam e a casa mergulhava novamente na quietude, Ricardo chamou Carmen para conversar na biblioteca. Ele parecia menos o patrão inatingível e mais um homem derrotado pelo cansaço. Carmen, o Pedro está diferente, começou ele, servindo-se de um copo de uísque com as mãos trêmulas. Como assim, senhor? Mais animado. Fazia semanas que eu não via nem a sombra de um sorriso naquele rosto. É o efeito da Júlia, não é? Carmen assentiu respeitosamente. Elas se conectaram. Criança fala a língua de criança. Ricardo a encarou fixamente. Mas a sua filha, ela tem um jeito diferente. Onde uma menina de 5 anos aprendeu a lidar assim com a doença e a morte. Ela não tem medo dele, não tem nojo dos tubos. Carmen hesitou, mas a sinceridade do momento exigia a verdade. Meu pai, avô dela, morreu de câncer há 2 anos. Júlia acompanhou tudo. Ela me ajudou a cuidar dele até o fim. Ela sabe que a doença leva o corpo, mas o amor fica. Ricardo baixou a cabeça, absorvendo a informação. O silêncio pesou por alguns instantes até que Carmen, impulsionada por uma dúvida que a consumia desde que chegará, decidiu arriscar. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu. Onde está a mãe do Pedro? O menino nunca fala nela, mas sinto que a ausência pesa. Ricardo tensionou os ombros, o rosto endurecendo numa expressão de mágoa profunda. Ela nos deixou quando o diagnóstico do Pedro se tornou terminal, há 4 meses. Carmen sentiu a faltar. Como assim? Ela foi embora? Ricardo riu, um som seco e sem humor. Patrícia não aguentou a pressão. Disse que não suportaria ver o filho morrer, que era dor demais para ela. Arrumou as malas e foi viajar pela Europa para se recuperar do trauma, como ela disse. Abandonou o barco quando começou a afundar.
A indignação subiu pelo sangue de Carmen. Como uma mãe podia virar as costas para o próprio filho no momento em que ele mais precisava? Pedro pergunta por ela. Quis saber Carmen, com a voz trêmula de raiva contida. No início, perguntava todos os dias e chorava. Agora não pergunta mais. Acho que ele entendeu que foi esquecido. Ricardo olhou para Carmen com uma vulnerabilidade nova. Ele deve sentir muita falta, mas ver vocês duas aqui, ver o carinho que você e sua filha dão a ele, isso tem preenchido um buraco que eu não conseguia fechar sozinho. Na segunda semana, a atmosfera na mansão mudou. O breve período de melhora de Pedro, impulsionado pela alegria da presença de Júlia, foi suplantado pela implacável realidade da doença. Ele começou a ter dificuldades para respirar, seus pulmões pequenos lutando contra um peso invisível, exigindo que ele permanecesse conectado ao oxigênio por períodos cada vez mais longos. O chiado rítmico da máquina tornou-se a trilha sonora constante do quarto. Tia Carmen, por que estou tão cansado? Perguntou-ele numa tarde cinzenta, a voz mal passando de um sussurro enquanto Carmen ajeitava seus travesseiros para tentar facilitar sua respiração. Seu corpo está lutando, meu campeão. É uma batalha muito grande, por isso você fica sem energias, respondeu ela, acariciando a testa suada dele. Lutando contra o quê? Insistiu ele, os olhos azuis buscando respostas que faziam sentido no seu mundo infantil. Carmen sentiu o coração apertar. Como explicar a leucemia, a falência dos órgãos, a morte iminente para uma criança de 4 anos? Você está lutando contra uns bichinhos chatos que entraram no seu sangue, disse Carmen, optando pela simplificação dolorosa. E eles deixam a gente fraco. Pedro franziu a testa. E os bichinhos vão embora. Carmen sentiu os olhos marejarem e precisou desviar o olhar para os remédios na mesa para não chorar na frente dele. Os médicos estão tentando mandar eles embora. Querido, estão fazendo tudo o que podem. Foi então que Júlia, que coloria um desenho no tapete ao lado da cama, largou os lápis e se aproximou. Ela subiu no banquinho habitual e segurou a mão fria de Pedro. Pedro, o meu avô também lutou contra esses bichinhos chatos, disse ela com firmeza. E ele ganhou? Perguntou Pedro. Ele lutou muito. Ele foi o vovô mais corajoso do mundo, respondeu Júlia, evitando a resposta direta com uma sabedoria instintiva. E depois? Onde ele está? Depois ele foi morar no castelo nas nuvens, onde não tem bichinho chato nenhum. Lá ele pode correr e comer doce o dia todo. Pedro absorveu a informação, pensativo. Júlia, você acha que eu sou corajoso também? A menina sorriu, apertando a mão dele. Acho que você é o menino mais corajoso que eu já conheci. Pedro sorriu fraco, mas um brilho de orgulho iluminou seu rosto pálido. Naquela mesma tarde, enquanto Pedro cochilava sob o efeito de analgésicos, Júlia procurou a mãe na lavanderia anexa ao quarto dos fundos. Carmen dobrava as roupas minúsculas de Pedro, cada peça parecendo um lembrete cruel de que ele logo não precisaria mais delas. Mãe, posso falar contigo? Pediu Júlia, a voz baixa. Claro, meu amor. A menina hesitou, torcendo a barra da camiseta. O Pedro vai morrer, né? Carmen parou o movimento das mãos, o tecido caindo no cesto. O ar pareceu ficar rarefeito. Ela se virou e se ajoelhou diante da filha, olhando-a nos olhos. Por que você está perguntando isso, filha? Porque ele está ficando igual ao vovô ficou no final. A respiração dele faz o mesmo barulho. Carmen engoliu em seco, entendendo que não podia proteger a filha da verdade que ela já conhecia. Júlia, os médicos e nós estamos fazendo tudo para ajudar o Pedro, mas o corpo dele está muito fraquinho. Pode ser que ele não consiga vencer os bichinhos aqui. E se ele morrer, ele vai mesmo para o castelo nas nuvens. Vai sim, meu amor, para o lugar mais bonito que existe. Júlia assentiu, resignada. Então não é tão ruim. Ele vai parar de sentir dor. Carmen abraçou a filha, impressionada mais uma vez com a força daquele pequeno ser humano. Mãe, posso dar Pedrinho para o Pedro? Carmen afastou-se para olhar o rosto da filha. O seu ursinho? Mas, Júlia, você ama aquele urso. É a única coisa que você tem do vovô e da nossa casa antiga. Eu amo, concordou Júlia, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Mas o Pedro precisa mais dele do que eu.
Ele não tem nenhum amiguinho especial para levar com ele na viagem. Ele sente medo de noite, mãe. O Pedrinho pode proteger ele. Carmen sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo seu rosto. Sua filha, que não possuía nada material, estava disposta a abrir mão de seu tesouro mais precioso por compaixão pura. Tem certeza, filha? Você não vai sentir falta. Vou, mas vou ficar feliz se o Pedro não tiver medo. À noite, a cena se desenrolou diante dos olhos marejados de Carmen. Júlia subiu na cama e estendeu o urso surrado para o menino. Pedro, quero te dar um presente. O menino olhou para o brinquedo, confuso. Que presente? O Pedrinho. Para ele ser seu amigo especial para sempre. Pedro arregalou os olhos. Mas é o seu ursinho, Júlia. Você dorme com ele. Era meu. Agora é seu. Ele é mágico, Pedro. Ele espanta os pesadelos e vai segurar sua mão quando você for para o castelo. Pedro pegou o ursinho com mãos trêmulas e o abraçou contra o peito magro, enterrando o rosto no pelo gasto. Obrigado, Júlia, sussurrou ele, emocionado. É o melhor presente da minha vida. Carmen observava da porta, com o coração partido e ao mesmo tempo transbordando de orgulho. Mas nem tudo era amor e aceitação. Longe dali, a quilômetros de distância daquele quarto cheio de sacrifício e ternura, a tempestade se formava. Patrícia Almeida, que viajava pela Europa recuperando-se do trauma, recebeu um telefonema de uma amiga em São Paulo. Patrícia, onde você está? Perguntou Letícia, a voz carregada de fofoca. Em Paris. Porque o tom de urgência. Aconteceu algo com o Ricardo. Não com o Ricardo, mas com o seu filho. Ou melhor, com a casa. Fiquei sabendo que tem uma babá nova lá. Patrícia revirou os olhos. Ricardo troca de babá como troca de camisa. Nenhuma aguenta o Pedro naquele estado. Pois é, mas essa é diferente. Ela trouxe a filha para morar na mansão. Patrícia paralisou. Como assim? Uma filha? Uma menina de 5 anos. E dizem que o Pedro está feliz, que ele brinca e sorri o dia todo com ela. Uma pontada aguda de ciúme e indignação atingiu Patrícia. Sorrindo, Pedro nunca sorria comigo. Ele só chorava e reclamava de dor. Talvez porque você vivia chorando perto dele, querida, alfinetou Letícia. Mas o ponto é, uma empregada levando família para dentro da mansão Almeida. Isso não soa bem. Patrícia desligou o telefone tremendo de raiva. Não era alívio pelo filho estar bem que ela sentia. Era ferida no ego de ver uma estranha conseguir o que ela, a mãe, falhara em fazer. Naquela mesma madrugada, o telefone de Ricardo tocou. Que história é essa de babá com filha dentro da nossa casa? Ricardo, gritou Patrícia sem nem dizer alô. Ricardo, acordado no meio da noite, esfregou os olhos. Patrícia, você liga depois de 4 meses de silêncio para reclamar da babá. Não mude de assunto. Quero saber por que tem uma criança pobre e estranha brincando com o meu filho. Ricardo sentiu o sangue ferver. Por que essa criança estranha está fazendo Pedro feliz? Patrícia, coisa que você não vê, porque escolheu fugir. Feliz? Ele está morrendo. Ricardo, como ele pode estar feliz? Porque ele é uma criança e merece momentos de alegria. Não apenas choro e abandono. Eu vejo o sorriso dele todos os dias. Eu não aceito essa situação. É inapropriado. É perigoso. Demita essa mulher agora. Não vou demitir ninguém. Carmen e a filha ficam. Eu sou a mãe dele, gritou ela. Mãe é quem fica. Patrícia. Mãe é quem segura a mão quando o filho está com medo. Você abriu mão desse título quando embarcou naquele avião. Ricardo desligou o telefone na cara da esposa, trêmulo de raiva. Em Paris, Patrícia jogou o celular na cama, furiosa. Se Ricardo não a ouviria, alguém ouviria. Ela discou outro número, dessa vez para uma aliada poderosa e implacável. Mãe? Sou eu, Patrícia. Preciso que você vá à casa do Ricardo resolver uma situação absurda. Tem uma oportunista lá com uma filha, se aproveitando do meu filho doente. Você precisa tirar elas de lá. Do outro lado da linha, Glória Mendes, uma matriarca da alta sociedade que via problemas como pregos a serem martelados, concordou friamente.
Deixa comigo, minha filha. Vou resolver isso pessoalmente. Na terça-feira da terceira semana, o clima na mansão Almeida, que vinha sendo reconstruído com a delicadeza de um castelo de cartas, sofreu um abalo sísmico. Glória Mendes, a mãe de Patrícia e avó de Pedro, chegou sem avisar. O portão de ferro se abriu para o carro de luxo preto, e dele desceu uma mulher de 60 anos que exalava poder e frieza. Vestida com roupas de grife que custavam mais do que Carmen ganharia em uma vida inteira de trabalho, Glória possuía uma postura imperial e um olhar crítico que varria o ambiente em busca de falhas. Ela não veio para visitar um neto doente, veio para inspecionar uma propriedade e eliminar uma praga. Ao entrar na cozinha, o som de seus saltos agulha no piso de mármore soou como marteladas secas. Dona Eulália, chamou ela, com um tom de voz que não admitia demora. A governanta, que lavava a louça, secou as mãos rapidamente, visivelmente tensa. Dona Glória, que surpresa! O senhor Ricardo não está. Eu não vim ver o Ricardo. Vim ver o meu neto. Onde ele está? No quarto, senhora, com a babá e a menina. Glória estreitou os olhos, os lábios finos se contraindo em desgosto. A menina. Ótimo. Vamos acabar com essa farsa agora. Glória subiu as escadas com determinação, ignorando a beleza arquitetônica da casa e focando apenas no seu objetivo. Ao chegar ao terceiro andar, ouviu risadas baixas vindo do quarto de Pedro. Para qualquer pessoa com coração, aquele som seria música. Para Glória, era um ruído dissonante e suspeito. Ela abriu a porta sem bater. A cena que encontrou era de uma intimidade comovente. Pedro estava sentado na cama, recostado em vários travesseiros, com uma corzinha leve nas bochechas, ouvindo Júlia ler um livrinho infantil com dedicação, tropeçando em algumas palavras difíceis, enquanto Carmen observava de perto com um sorriso orgulhoso. O ar no quarto era quente e acolhedor, até o momento em que a sombra de Glória caiu sobre eles. Vovó Glória, disse Pedro, a surpresa tingida de apreensão. Ele tentou parecer animado, endireitando-se na cama, mas a fragilidade de seu corpo era evidente. Oi, meu netinho. Glória entrou no quarto, ignorando Carmen completamente, e caminhou até a cama. Seus olhos, no entanto, fixaram-se em Júlia como um falcão mira uma presa. Quem é essa menina? Pedro sorriu, tentando criar uma ponte entre os dois mundos. É a Júlia, vovó, minha amiga especial. A expressão de Glória mudou para um escárnio mal disfarçado. Amiga especial, repetiu ela, saboreando as palavras com veneno. Pedro, você sabe muito bem que o seu lugar não é misturado com esse tipo de gente. Lugar de criança pobre não é aqui, no seu quarto. Júlia parou de ler imediatamente, o livro baixando para o colo. Ela olhou para Carmen, confusa e assustada, sem entender a hostilidade repentina. Carmen sentiu o sangue subir à cabeça. Ela deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre Glória e as crianças. Dona Glória, com todo respeito, eu sou a Carmen Santos, a babá do Pedro. E esta é minha filha, Júlia. Glória virou-se lentamente para Carmen, medindo-a de cima a baixo com um olhar que a fazia sentir-se suja. Exato. A babá, a empregada. E filha de empregada não brinca com criança de família tradicional. Cada um deve saber o seu lugar. Pedro, percebendo a tensão, ficou agitado. O monitor cardíaco acelerou levemente. Vovó, por que você está falando assim da Júlia? Ela cuida de mim. Porque você precisa entender sua posição social. Pedro, antes que seja tarde demais. Você é um Almeida. Você é rico. Ela é pobre. Vocês não podem ser amigos. Água e óleo não se misturam. Júlia, com seus 5 anos, não compreendia os conceitos sociológicos, mas entendia perfeitamente a linguagem universal da rejeição. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tia Carmen, por que a senhora não gosta de mim? A pergunta inocente pairou no ar, pesada. Carmen cerrou os punhos, lutando contra a vontade de gritar, lembrando-se de que precisava daquele emprego para sobreviver. Mas a mãe dentro dela falava mais alto. Meu amor, vai lá embaixo brincar no jardim um pouquinho, por favor, pediu ela, a voz trêmula. Júlia obedeceu, saindo do quarto de cabeça baixa, arrastando os pés. Assim que a porta se fechou, Carmen enfrentou a matriarca.
Dona Glória, a senhora não tem o direito de falar assim com uma criança. A Júlia está fazendo bem para o Pedro. Ele voltou a sorrir por causa dela. Glória soltou uma risada seca e cruel. Bem, criança pobre não faz bem para ninguém da nossa classe. Minha querida, eu conheço a vida. Sei exatamente o que vocês são e o que querem. Gente como vocês sempre tem segundas intenções. Carmen recuou, chocada com a acusação. Segundas intenções? Minha filha ama o Pedro sinceramente. Elas são apenas crianças. Amor interesseiro, cortou Glória, implacável. Vocês sabem que ele vai herdar uma fortuna se sobreviver, ou que o pai dele ficará vulnerável emocionalmente se ele morrer. Vocês estão cercando o território. A brutalidade daquelas palavras atingiu Carmen como um soco físico. O Pedro tem dias de vida. Senhora, que herança, que futuro. Estamos falando de dar conforto a uma criança que vai partir. Exato, retrucou Glória, fria como gelo. Por isso vocês estão se aproximando do Ricardo agora, aproveitando a fragilidade do momento para garantir uma pensão, uma casa, ou quem sabe, o lugar da minha filha na cama dele. Pedro, que escutava tudo da cama, começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Vovó, para. Você está sendo má com a Júlia e com a Carmen. Glória olhou para o neto sem piedade. Não estou sendo má, Pedro. Estou te protegendo de aproveitadores. Um dia você vai me agradecer. Mas a Júlia me faz feliz, gritou o menino, num esforço que o fez tossir. Felicidade não é o que importa. A ordem das coisas é o que importa. Carmen não aguentou mais. A dignidade falou mais alto que a necessidade. Dona Glória, por favor, se retire deste quarto agora. O Pedro precisa descansar e a senhora está causando sofrimento a ele. A audácia da babá fez Glória regalar os olhos. Você está me expulsando da casa do meu neto? Quem você pensa que é? Você é quem vai sair daqui. E agora? Eu não vou a lugar nenhum enquanto o senhor Ricardo não mandar, afirmou Carmen, plantando os pés no chão. Nesse momento exato, a porta se abriu novamente. Ricardo estava parado ali, ainda com a pasta de trabalho na mão, a expressão tempestuosa de quem ouviu o suficiente do corredor. O que está acontecendo aqui? Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade perigosa. Glória virou-se rapidamente, compondo a postura, crente de que teria o apoio do genro. Ricardo chegou na hora certa. Estou demitindo essa babá inadequada e insolente. Ricardo entrou no quarto, caminhou até a cama de Pedro e acariciou a cabeça do filho, acalmando-o antes de se virar para a sogra. A senhora não pode demitir ninguém, Glória. Quem manda nesta casa sou eu. E a Carmen fica. Glória ficou boquiaberta. Ricardo, você não está raciocinando. Essa mulher trouxe a filha para dentro da sua casa para se aproveitar da situação. Elas estão tentando se infiltrar na família usando o Pedro como escada. Aproveitar como? Ricardo explodiu, a voz ecoando pelas paredes. Você não vê? Você é cega. Elas estão cuidando dele. Elas estão dando a ele o amor que a sua filha negou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Glória ficou vermelha, a ofensa pessoal atingindo o alvo. Ricardo continuou, implacável. Pai! Pedro chamou, a voz fraca. Não deixe a vovó mandar a Júlia embora. Por que ela mandaria, filho? Porque ela disse que criança pobre não pode ser minha amiga. Ricardo sentiu uma onda de fúria e repulsa. Ele se virou para Glória com um olhar que poderia cortar vidro. A senhora disse isso para uma criança de 4 anos que está morrendo. A senhora teve a coragem de envenenar os últimos dias do meu filho com esse preconceito nojento. Disse a verdade. Glória defendeu-se, embora sua voz vacilasse pela primeira vez. A verdade é que a Júlia está trazendo alegria para o meu filho, coisa que nenhuma de vocês fez. A Carmen está cuidando dele com mais amor do que a própria mãe. Glória tremia de raiva. Como você ousa comparar uma empregada qualquer com a minha filha? Patrícia está doente, está traumatizada. Patrícia está fugindo da responsabilidade e tomando champanhe em Paris enquanto o filho morre, gritou Ricardo, perdendo o controle.
E se a senhora não consegue respeitar quem está limpando as lágrimas do seu neto, então a senhora não é bem-vinda aqui. Glória percebeu que havia perdido a batalha, mas não a guerra. Ela ajeitou a bolsa no ombro, recuperando a postura altiva. Está bem, Ricardo. Você está enfeitiçado e cego pela dor. Mas vou falar com a Patrícia. Ela vai voltar e resolver isso. Ela é a mãe e tem direitos. Ótimo. Fale para ela voltar. Pedro precisa da mãe dele, se é que ela ainda lembra que é mãe. Glória lançou um último olhar de desprezo para Carmen e saiu do quarto batendo os pés, furiosa e humilhada. Ricardo soltou o ar que prendia nos pulmões, se aproximou da cama. Suas mãos tremiam. Filho, a Júlia não vai embora, tá? Promete, pai. Prometo, filho. Ninguém vai tirar ela daqui. Carmen, que estava num canto tentando controlar a respiração, trocou um olhar com Ricardo. Havia gratidão ali, mas também o reconhecimento de que uma linha havia sido cruzada. Eles agora eram aliados contra o mundo lá fora. Porém, Ricardo subestimava a maldade de Glória Mendes. Ela não era mulher de aceitar derrotas. No dia seguinte, longe da mansão, em um escritório discreto no centro da cidade, Glória sentava-se diante de uma mulher de aparência comum, mas olhos afiados como navalhas. Quero contratar seus serviços, Marta. Marta Andrade, investigadora particular especializada em destruir reputações, sorriu profissionalmente. Pois não, Dona Glória. Qual é o alvo? Carmen Santos, a nova babá do meu neto. Quero saber tudo sobre essa mulher. Onde morava? Porque estava desempregada. Quem é o pai daquela menina bastarda? Se tem dívidas, vícios, antecedentes criminais. Qualquer coisa podre que eu possa usar para escorraçá-la daquela casa e tirar a guarda da criança, se necessário. Marta anotou o nome num bloco. Pode deixar comigo. Se ela tiver algum esqueleto no armário, e gente desse tipo sempre tem, eu vou descobrir. Glória sorriu, satisfeita. A guerra estava declarada e ela não pretendia jogar limpo. Enquanto a conspiração se formava nas sombras, na mansão, a realidade da doença de Pedro tornava-se cada vez mais inegável. O doutor Henrique Santos, pediatra oncologista que acompanhava o caso, passou a fazer visitas diárias. Na quinta-feira, ele chamou Ricardo para o corredor com uma expressão grave. Como ele está, doutor? Ricardo perguntou, temendo a resposta. Muito debilitado. Ricardo, o câncer está se espalhando rapidamente e a medula não responde mais. O sistema imunológico dele praticamente não existe. Quanto tempo? A pergunta saiu como um sussurro doloroso. 1 semana, talvez 10 dias, se ele for muito forte. Ele está sofrendo fisicamente, estamos controlando a dor com morfina, mas o cansaço é extremo. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Emocionalmente, o que posso fazer? Continue fazendo o que está fazendo. Deixe a menina, a Júlia, ficar perto dele. Eu nunca vi nada igual. A presença dela tem um efeito analgésico nele que nenhum remédio consegue replicar. Deixe ele ser feliz nesses últimos momentos. Ricardo voltou para o quarto e encontrou uma cena que partiu e colou seu coração ao mesmo tempo. As cortinas estavam fechadas para evitar a claridade nos olhos sensíveis de Pedro. O menino dormia abraçado ao urso Pedrinho. Júlia estava sentada no chão, encostada na cama, cantando uma canção de ninar baixinho, uma melodia antiga e doce. Ricardo parou na porta, observando. Ele dorme melhor quando você canta, comentou ele, sussurrando para não acordar o filho. Júlia olhou para ele e sorriu. É porque a música espanta os pesadelos, tio Ricardo. Minha mãe cantava para mim quando eu era pequena e tinha medo do escuro ou da fome. E agora você canta para o Pedro. Ele é meu irmãozinho do coração. Irmão cuida de irmão. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Uma menina de 5 anos, marcada pela pobreza e abandono, conseguiu criar em 3 semanas o vínculo fraternal profundo que Pedro nunca teve em 4 anos de vida cercado de luxo. A pureza daquele amor era a única luz na escuridão que se aproximava a ponto, no entanto, o tempo corria lá fora. Naquela mesma quinta-feira, Marta Andrade entrou em contato com Glória. Dona Glória, tenho novidades.
Encontrei algumas coisas interessantes sobre a tal Carmen. Glória, que tomava chá em sua sala de estar luxuosa, endireitou-se, os olhos brilhando de antecipação. Que coisas! Fale logo. Carmen Santos foi demitida do emprego anterior por incompatibilidade de comportamento. Seja específica, Marta. A família não quis registrar queixa formal, mas consegui conversar com uma ex-colega de trabalho. Parece que foi algo relacionado a uma aproximação inadequada com o filho adolescente dos patrões. Nada comprovado, mas o suficiente para ser demitida por justa causa velada. Glória sorriu, vitoriosa. Sabia. Ela é uma predadora. E tem mais, continuou Marta. Ela foi casada com um homem chamado Marcos, que tem uma ficha corrida extensa. Furto, estelionato, receptação. Nada violento, mas ele vive de golpes. Perfeito. Isso questiona o caráter e as companhias dela. E a menina? A menina, Júlia, tem pai desconhecido no registro de nascimento. Carmen é mãe solteira, sem pensão, sem suporte. Basicamente, uma desamparada. Glória recostou-se na cadeira, sentindo triunfo. Ótimo, Marta. Excelente trabalho. Agora tenho a munição necessária. Não é apenas uma babá pobre. É uma mulher de moral duvidosa, com histórico de problemas em empregos anteriores e ligações com criminosos. O Ricardo vai ter que me ouvir por bem ou por mal. Glória desligou o telefone e começou a planejar o golpe final, alheia ao fato de que, enquanto ela tramava destruir uma reputação, Carmen e Júlia estavam construindo um legado de amor eterno no leito de morte de seu neto. No sábado, longe do ambiente hospitalar e melancólico que havia tomado conta da mansão dos Almeida. Glória Mendes orquestrou a próxima fase de seu plano com a precisão de uma general em tempos de guerra. Ela organizou um almoço íntimo em sua residência, uma cobertura luxuosa nos jardins, convocando seu círculo mais restrito e influente de amizades da alta sociedade paulistana. À mesa sentaram-se Beatriz Mendonça, uma mulher de 55 anos, seca e amarga, conhecida por sua língua ferina; Silvia Carvalho, uma ruiva elegante de 60 anos que julgava o mundo pelo preço das etiquetas; e Carmen Ribeiro, uma ironia do destino ter o mesmo nome da babá, uma morena baixinha cuja principal ocupação era coletar e disseminar segredos alheios. Entre taças de cristal e pratos de porcelana francesa, Glória preparou o terreno. Meninas, eu não a chamei aqui apenas para apreciar o risoto, começou ela, adotando um tom grave e confidencial. Preciso da ajuda de vocês numa situação delicada, francamente repugnante. As três mulheres inclinaram-se para a frente, o instinto predatório aguçado pela promessa de escândalo. Que situação, Glória? Perguntou Beatriz, os olhos brilhando. O Ricardo está sendo manipulado. Cegamente manipulado por uma babá interesseira e de passado duvidoso. Um coro de suspiros indignados percorreu a mesa. Como assim? Indagou Silvia. Ela se instalou na casa. Trouxe a filha, uma menina de 5 anos, para morar lá dentro. Estão usando a doença do Pedro, a fragilidade de uma criança moribunda, para garantir um futuro financeiro. Carmen Ribeiro levou a mão à boca, escandalizada. Que horror! Como uma empregada tem essa ousadia? E o Ricardo permitiu. O Ricardo está vulnerável, explicou Glória, vitimizando Geu para salvar a honra da família. Ele vê naquela menina uma substituta para o filho que vai perder. É uma armadilha psicológica clássica. A babá está usando a filha como isca, como um anzol emocional. E o que você quer que a gente faça? Perguntou Beatriz, já pronta para a batalha. Quero expô-la. Vocês vão me acompanhar em visitas de cortesia à mansão. Vamos observar, questionar, pressionar. Quero que vocês sejam testemunhas da incompetência dela, da intimidade excessiva. Vamos criar situações que mostrem o verdadeiro caráter dessa mulher e provar que aquela criança é um instrumento de manipulação. O pacto foi selado com brindes e sorrisos cúmplices. Na segunda-feira seguinte, o quarteto de choque chegou à mansão dos Almeida. A atmosfera na casa era de um silêncio respeitoso, mas foi quebrada pela entrada ruidosa das 4 mulheres, que subiram as escadas como se fossem donas do lugar. Ao abrirem a porta do quarto de Pedro, depararam-se com uma cena que, para qualquer observador isento, seria de pura ternura, mas que para elas foi a confirmação de suas piores suspeitas.
Pedro estava aninhado no colo de Carmen, que o ninava suavemente enquanto lia um livro, e Júlia estava sentada aos pés deles, ouvindo atentamente. O menino parecia minúsculo nos braços da babá, um passarinho ferido buscando calor. Que cena! Tocante! Comentou Silvia, com um sarcasmo que cortou o ar como uma lâmina. Carmen levantou-se num sobressalto, ajeitando Pedro nos travesseiros com cuidado extremo antes de enfrentar as visitas. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, respondeu Glória, fria como o mármore do piso. Ela caminhou até a cama, ignorando o babá. Como está meu neto? Carmen respondeu antes que Pedro pudesse se esforçar para falar. Ele está bem melhor hoje, Dona Glória. Conseguiu comer uma tigela inteira de sopa no almoço. Beatriz aproximou-se, analisando o prato vazio na mesa de cabeceira com desdém. Sopa? Que tipo de sopa? Legumes com frango, batida e coada, do jeito que ele consegue engolir, explicou Carmen. Carmen Ribeiro, a fofoqueira, torceu o nariz. Interessante uma babá cozinhar. Na minha casa, babá cuida da educação e higiene, cozinheira cozinha. Você parece estar acumulando muitas funções, querida, quase como se quisesse tomar conta da casa toda. Carmen sentiu o rosto arder, mas manteve a compostura. Eu faço o que for preciso para o Pedro ficar bem. Senhora, ele prefere o meu tempero. Diz que lembra a comida da avó dele. Glória estreitou os olhos. Da minha comida, duvido muito. Pedro nunca comeu minha comida. Eu não cozinho. Da outra avó, senhora, a mãe do senhor Ricardo. O clima pesou. Júlia, percebendo a tensão e vendo Pedro encolhido na cama, decidiu intervir da única forma que sabia, brincando. Ela pegou um dragão de plástico e se aproximou do amigo. Pedro, olha, o cavaleiro chegou para te salvar. Pedro sorriu fraco, estendendo a mão para o brinquedo. Ele vai lutar contra os monstros. Vai. Ele é o cavaleiro mais forte do reino. As 4 mulheres observaram a interação com um misto de fascínio mórbido e crítica. Beatriz cochichou para Silvia, autossuficiente para ser ouvida. Você viu como a menina domina a brincadeira. Ela induz o que ele deve dizer. Muito articulada para 5 anos. Treinada, concordou Silvia, claramente ensaiada pela mãe para agradar o menino rico. Glória assentiu, satisfeita por suas amigas estarem vendo o que ela via. Exato, é um teatro, e o meu neto é a plateia cativa. Depois de meia hora de comentários passivo-agressivo e olhares de reprovação, o grupo se despediu. No carro, a caminho do clube, o veredito foi unânime. É perigoso, decretou Beatriz. A menina já conquistou o menino. Se o Pedro pedir, o Ricardo faz qualquer coisa. Precisamos agir rápido antes que o Ricardo assine algum papel passando a guarda ou bens para essa gente. Enquanto a conspiração ganhava força fora dos muros, dentro da mansão, a terça-feira trouxe a realidade brutal da doença de volta. O que começou como uma manhã tranquila transformou-se num pesadelo à tarde. Pedro começou a tossir, uma tosse seca e dolorosa que evoluiu rapidamente para uma crise respiratória severa. O ar parecia não chegar aos pulmões, e o pânico tomou conta dos olhinhos dele. O monitor cardíaco disparou um alarme estridente. Carmen, mantendo a calma externa enquanto tremia por dentro, aumentou o fluxo de oxigênio e chamou o Dr. Henrique urgentemente. Aguenta firme, meu amor, a ajuda está vindo, sussurrava ela, segurando a mão gelada do menino enquanto ele lutava por cada inspiração. Ricardo chegou correndo do escritório, pálido, vendo o filho se debater contra a falta de ar. O doutor Henrique chegou minutos depois, administrando medicamentos venosos e ajustando os equipamentos. O quarto ficou silencioso, exceto pelo som sibilante da respiração forçada de Pedro e o bip do monitor. Os pulmões estão muito comprometidos, Ricardo, explicou o médico em voz baixa, num canto. Ele está sofrendo. A medicação vai fazer efeito, mas a ansiedade dele piora a falta de ar. Ele está em pânico. Pedro olhava para os adultos com terror, o peito subindo e descendo descompassado. Foi então que Júlia, que tinha sido instruída a ficar no canto, ignorou as regras. Ela caminhou até a cama, subiu no banquinho e colocou o rosto bem próximo ao de Pedro. Pedro, olha para mim,
disse ela, com uma voz firme e serena que cortou o caos do ambiente. O menino desviou o olhar do teto para ela. Eu estou aqui. Respira comigo, igual a gente treinou. Carmen fez menção de tirar a filha dali, mas o doutor Henrique segurou seu braço. Espere. Deixe-a. Júlia colocou a mãozinha no peito de Pedro. Lembra das flores do jardim? Vamos cheirar a florzinha bem devagar. Ela inspirou profundamente pelo nariz, exagerando o movimento. E agora vamos soprar a velhinha do bolo bem devagar. Ela soltou o ar pela boca. Pedro, focado nos olhos castanhos e calmos de Júlia, tentou imitar. Isso, cheira a flor, sopra a vela. A mágica aconteceu diante dos olhos atonitos dos 3 adultos. A respiração de Pedro começou a sincronizar com a de Júlia. O pânico em seus olhos foi substituído por foco. A frequência cardíaca no monitor começou a baixar. Muito bem, Pedro. Você é muito bom nisso, elogiou Júlia, acariciando o cabelo dele. Em 5 minutos, Pedro estava estável, exausto, mas calmo. O doutor Henrique balançou a cabeça, incrédulo. Impressionante. Eu apliquei morfina e broncodilatadores, mas foi ela quem fez o ar entrar. A técnica de respiração guiada funciona, mas ver uma criança de 5 anos aplicar isso em outra, isso é inédito. Ricardo encostou-se na parede, as pernas bombas de alívio. Ele olhou para Carmen e depois para Júlia, que continuava segurando a mão de Pedro e sussurrando histórias para ele dormir. A sua filha, ela salvou ele de um trauma maior hoje, disse Ricardo, a voz embargada. Ela tem um dom, Carmen. Não deixe ninguém dizer o contrário. Carmen sentiu as lágrimas escorrerem, uma mistura de medo que passava e orgulho que ficava. Mais tarde, naquela noite, quando a casa estava imersa na escuridão e no silêncio, Carmen foi cobrir a filha. Mãe, chamou Júlia, sonolenta. Oi, meu anjo. Por que o Pedro fica sem ar daquele jeito? Parecia que ele ia explodir. Carmen sentou-se na beira da cama, acariciando o rosto da filha. Porque o corpo dele está muito cansado, filha. Os bichinhos chatos estão ganhando a batalha no pulmão dele. Júlia ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade. Ele vai ficar bom, mãe. Carmen hesitou. Mentir seria mais fácil, mas Júlia sempre soubera a verdade. Meu amor, o Pedro está se preparando. Ele pode ir para o castelo nas nuvens muito em breve. Júlia assentiu, uma lágrima solitária escorrendo pelo nariz. Eu sei. Eu senti hoje. Quando ele segurou minha mão, parecia que ele estava querendo voar. Carmen abraçou a filha com força, sentindo o pequeno corpo soluçar levemente. Você foi muito corajosa hoje, Júlia. Você ajudou ele a ficar calmo. Eu não queria que ele fosse para o castelo com medo, mãe. Ninguém deve ir viajar com medo. Você tem razão. E graças a você, ele não está com medo. Então temos que cuidar dele, né? Até o último dia. Sim, meu amor. Até o último minuto. Naquele quarto humilde dos fundos, mãe e filha adormeceram abraçadas, unidas pela missão dolorosa e sagrada de entregar amor a quem estava espartida, sem saberem que, no dia seguinte, a tempestade chamada Glória Mendes traria ventos ainda mais fortes contra elas. Júlia, com seus 5 anos, absorveu aquelas palavras cruéis. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tia Carmen, por que a vovó do Pedro não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa errada. Carmen abraçou a filha com um braço e Pedro com o outro. Não, meu amor, você não fez nada. O problema está no coração delas, não no seu. Nesse exato momento, a porta do quarto se abriu. Ricardo Almeida estava lá, e sua expressão era de uma fúria gelada. Ele havia chegado mais cedo e ouvido a parte final da conversa do corredor. O que está acontecendo aqui dentro? Sua voz era baixa, mas carregava uma ameaça implícita que fez as 3 amigas de Glória recuarem um passo. Glória tentou se recompor rapidamente. Ricardo, estávamos apenas conversando sobre a educação do Pedro. Achamos que ele precisa de estímulos mais adequados. Adequados, repetiu Ricardo, entrando no quarto e caminhando até o filho. Vocês acham adequado entrar na casa de um homem, sem convite, subir ao quarto de uma criança terminal e dizer a ela que sua única amiga
não é família porque é pobre. Glória engoliu em seco. Você interpretou mal. Ricardo, eu estava ensinando valores. Você estava ensinando preconceito, Glória. E eu não admito isso na minha casa. Ricardo virou-se para Beatriz, Silvia e Carmen Ribeiro. As senhoras estavam de saída, não é mesmo? Beatriz tentou manter a pose. Nós só queríamos ajudar. Ricardo, você está cego. Saiam! Gritou Ricardo, perdendo a compostura polida pela primeira vez em anos. Saiam da minha casa agora antes que eu chame a segurança. As três mulheres saíram apressadas, murmurando indignações. Glória permaneceu por um segundo a mais, olhando para o genro com ódio. Você vai se arrepender de tratar a família assim. Ricardo, Patrícia vai saber disso. Faça um favor a si mesma e vá embora, Glória. Quando a porta finalmente se fechou, restou apenas o som do choro baixinho de Pedro. Ricardo sentou-se na cama e puxou o filho para um abraço desajeitado, mas cheio de amor. Pai, sussurrou Pedro. A vovó Glória disse que a Júlia não é minha família. Ricardo olhou para Júlia, que estava encolhida contra Carmen, segurando o choro. Ele estendeu a mão para a menina. Vem cá, Júlia. A menina se aproximou timidamente. Ricardo colocou a mão dela sobre a de Pedro. Filho, escuta o pai. Família não é só sangue. Família não é sobrenome nem dinheiro. Família é quem cuida de você quando você está doente. É quem te faz rir quando você quer chorar. É quem segura sua mão no escuro. Ele olhou profundamente nos olhos do filho. A Júlia cuidou de você mais do que muita gente que tem o nosso sangue. Então, se você quiser, ela é sua família sim. Pedro abriu um sorriso entre as lágrimas. Então ela é minha irmãzinha. Ela é sua irmãzinha. Júlia sorriu também, um sorriso que iluminou o quarto. E você é meu irmãozinho, Pedro. Carmen observava a cena com o coração transbordando. Pela primeira vez, sentiu que não eram apenas funcionária e patrão ali. Eram 4 pessoas unidas por um laço invisível e inquebrável. Mais tarde, quando as crianças finalmente adormeceram, exaustas pela emoção do dia, Ricardo encontrou Carmen na sala de estar. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente, carregado de significados. Carmen, obrigado, disse ele, servindo-se de um copo de água, por defender meu filho. Eu sei que enfrentar a Glória não é fácil. Não precisa agradecer. Ricardo, eu faria qualquer coisa pelo Pedro. Ele é especial. Ricardo assentiu, encostando-se no balcão da cozinha. Eu sei que a situação é complicada. Você é minha funcionária, eu sou seu patrão. Mas o que aconteceu hoje lá em cima, aquilo foi real. Você e a Júlia trouxeram vida para esta casa. Carmen baixou os olhos, nervosa. Nós só fazemos o que o coração manda. Ricardo deu um passo em direção a ela. A proximidade repentina fez o ar vibrar. Carmen, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você aguenta? Como você teve força para criar a Júlia sozinha e ainda ter tanto amor para dar ao filho de um estranho? Carmen suspirou, lembrando-se de seu passado. Meu marido, o pai da Júlia, ele não quis assumir a responsabilidade. Quando contei que estava grávida, ele disse que não queria um filho com uma mulher pobre, que isso estragaria a vida dele. Ele foi embora e nunca mais voltou. Ricardo sentiu uma onda de raiva por um homem que nem conhecia. Que tipo de homem faz isso? Abandonar a própria família. O tipo que só pensa em si mesmo. Ricardo, infelizmente, existem muitos assim. E você criou ela sozinha. Com a ajuda do meu pai, até ele falecer de câncer. Depois, ficamos só nós duas contra o mundo. Aprendi que quando você ama alguém de verdade, você não abandona. Não importa o quanto doa. Ricardo entendeu a indireta. Aquilo não era apenas sobre o ex-marido dela, era sobre Patrícia. Ele olhou para Carmen com uma admiração que transcendia a gratidão. Você é uma mulher incrível, Carmen. Muito mais forte do que eu jamais serei. Não diga isso. Você está aqui. Você não fugiu. Mas eu quase desmoronei. Se você não tivesse chegado... Ele deixou a frase no ar. O silêncio entre eles tornou-se denso, elétrico.
Ricardo olhou para os lábios de Carmen, depois para seus olhos. Carmen, o que vai acontecer com vocês quando Pedro se for? Carmen sentiu um aperto no peito. Nós vamos embora. Procurar outro emprego. A vida continua. E se eu não quiser que vocês vão embora? A pergunta pegou Carmen de surpresa. Como assim, Ricardo? E se eu quiser que vocês fiquem? Permanentemente? Carmen recuou um passo, assustada com a implicação. Ricardo, você está falando por gratidão. Pelo luto. Não. Estou falando por outros sentimentos. Que sentimentos? Ricardo hesitou. Ele queria dizer que a amava, ou que estava começando a amar, mas sabia que o momento era proibido. O filho estava morrendo no andar de cima. Carmen, eu sinto que... Ele parou, respirando fundo. Não é o momento certo, mas eu quero que você saiba que vocês não estão sozinhas. Nunca mais. Carmen sentiu as lágrimas quentes nos olhos. Ricardo, nós somos de mundos diferentes. As pessoas vão falar. A Glória vai dizer que eu me aproveitei. Que falem, disse Ricardo com veemência. Eu passei a vida toda me importando com o que a sociedade pensa. E o que isso me trouxe? Uma esposa que me abandonou e um filho que sofreu sozinho. A opinião das pessoas não aqueceu Pedro nas noites frias. Você aqueceu. Eles ficaram ali, parados na fronteira de algo novo, mas a realidade cruel os puxou de volta. A quinta-feira amanheceu cinzenta, como se o céu soubesse o que estava por vir. Pedro acordou diferente. Sua respiração estava superficial. A pele tinha um tom marmóreo e seus olhos pareciam focados em algo que ninguém mais via. Carmen reconheceu os sinais imediatamente. Ela chamou Ricardo e o doutor Henrique. O médico examinou o menino rapidamente e chamou Ricardo para o corredor. A expressão dele era de resignação. Ricardo, precisamos ser fortes. É o fim. Ricardo sentiu as pernas cederem e precisou se apoiar na parede. O fim? Agora. Muito próximo. Questão de horas, talvez um dia. Os órgãos estão parando. Ele não está sentindo dor. O coma induzido pela fadiga protege o cérebro, mas ele está partindo. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, soluçando seco. O que eu faço, Henrique? Fique perto dele. Segure a mão dele. Deixe ele sentir que não está sozinho. E a mãe? Seria importante ela estar aqui. Ricardo, num último ato de esperança ou desespero, pegou o telefone e ligou para Paris. Patrícia atendeu no terceiro toque. Ricardo, aconteceu alguma coisa. Patrícia, você precisa voltar. Agora. O próximo voo. Ricardo, eu já te disse. Cala a boca e escuta, ele gritou, a voz embargada. O Pedro vai morrer hoje. Hoje. Você entende isso? É a sua última chance de ver seu filho vivo, de dizer que o ama. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido de um suspiro trêmulo. Eu não consigo, Ricardo. É dor demais para mim. Eu não quero lembrar dele morto. Prefiro lembrar dele saudável. Saudável? Você nem lembra dele saudável porque nunca cuidou dele, explodiu Ricardo. Então é isso. Ele vai morrer sem a mãe porque você é fraca demais para lidar com a realidade. Ricardo, por favor, me entenda. Eu entendo, Patrícia. Entendo perfeitamente que você nunca mereceu o filho que teve. Ricardo desligou o telefone. Naquele momento, cortou qualquer laço que ainda o prendia àquela mulher. Ele voltou para o quarto, sentindo-se o homem mais solitário do mundo, até ver a cena à sua frente. Carmen estava de um lado da cama, acariciando os cabelos de Pedro e cantando baixinho. Júlia estava do outro lado, com a cabeça deitada no colchão, segurando a mãozinha do amigo. O quarto estava cheio de amor. Ele não estava sozinho. Pedro abriu os olhos lentamente quando ouviu os passos do pai. O olhar estava turvo, distante. Pai, sussurrou ele, num fio de voz quase inaudível. Ricardo correu para o lado dele, caindo de joelhos. Estou aqui, filho. Papai está aqui. Tô muito cansado, pai. As palavras saíram arrastadas. Eu sei, meu campeão. Eu sei. Posso dormir agora? A pergunta quebrou o coração de Ricardo em 1000 pedaços.
Ele olhou para Carmen, que assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era hora de deixar ir. Pode, filho. Pode dormir. O papai vai ficar aqui segurando sua mão. E a Júlia? Perguntou Pedro, procurando a amiga com os olhos. Também fico, Pedro, disse Júlia, levantando a cabeça, os olhos vermelhos de choro. Eu não vou sair daqui. Pedro tentou sorrir, mas estava fraco demais. Então tá bom. Ele fechou os olhos novamente, mas sua respiração continuou, frágil e ritmada, como o tic-tac de um relógio que está perdendo a corda. A noite caiu sobre a mansão e a vigília começou. Ninguém dormiu. Ninguém saiu. Eles formaram um círculo de proteção ao redor do menino, esperando o momento em que o anjo viria buscá-lo para o castelo nas nuvens. Às 3 da madrugada de sexta-feira. O silêncio na mansão era absoluto, rompido apenas pelo som ritmado e cada vez mais espaçado do monitor cardíaco e pelo vento que uivava suavemente lá fora, como se a natureza também estivesse em vigília. Carmen, Ricardo e Júlia permaneciam imóveis ao redor da cama, um cordão humano de amor e proteção. De repente, Pedro se mexeu. Não foi um movimento de dor ou agonia, mas de uma clareza surpreendente, aquele fenômeno misterioso que os médicos chamam de melhora da morte, onde o paciente recupera a consciência uma última vez para se despedir. Ele abriu os olhos, e o azul deles parecia mais límpido do que nunca, sem a névoa dos remédios. Pai, Carmen, Júlia, chamou ele, a voz fraca, mas firme. Todos se aproximaram imediatamente, inclinando-se sobre a cama como se quisessem capturar cada sopro de vida que ainda restava nele. Estamos aqui, meu amor. Todos nós, sussurrou Carmen, segurando a mãozinha dele e beijando os dedos frios. Antes de continuarmos com este final emocionante que certamente marcará sua vida, peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Sua interação nos ajuda a trazer mais histórias que tocam a alma como esta. Pedro respirou fundo, parecendo reunir forças de onde não tinha. Quero falar uma coisa importante. Ricardo engoliu o choro, aproximando o rosto do filho. Fala, filho. O papai está ouvindo. Obrigado, disse Pedro, olhando para cada um deles. Obrigado por cuidarem de mim, por não me deixarem sozinho no escuro. Ricardo sentiu o coração se partir. Nós é que agradecemos, filho. Foi a maior honra da minha vida cuidar de você. Pedro desviou o olhar para Júlia, que estava com o queixo apoiado no colchão, os olhos cheios de lágrimas. Irmãzinha. Júlia soluçou baixinho. Oi, irmãozinho. Cuida do Pedrinho para mim, pediu ele, apontando com o olhar para o urso de pelúcia que estava ao seu lado. Ele não pode ficar sozinho. Ele precisa de abraços. Júlia pegou o urso e o apertou contra o peito com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Vou cuidar para sempre, Pedro. Ele vai dormir comigo toda noite. E promete outra coisa, insistiu Pedro. Quando você crescer, conta para as outras crianças que o amor é mais forte que a doença, que não precisa ter medo. Júlia beijou a testa suada do amigo. Vou contar. Prometo. Todo mundo vai saber do menino mais corajoso do mundo. Pedro sorriu, satisfeito, e então virou os olhos para Carmen. Tia Carmen. Carmen acariciou o rosto dele, as lágrimas molhando as bochechas. Fala, meu príncipe. Obrigado por ser minha mãe do coração. Você faz a melhor sopa do mundo. Carmen não conseguiu segurar o soluço. Obrigado por me deixar ser sua mãe, meu amor. Eu te amo como se você tivesse nascido de mim. Por fim, Pedro olhou para o pai. Ricardo tremia, tentando manter a compostura para o filho. E pai? Estou aqui, filho. Você é o melhor pai do mundo. Não fica triste, tá? Eu vou ficar bem. Ricardo desmoronou, beijando a testa do filho repetidamente. Você é o melhor filho que um pai poderia pedir, Pedro. Eu te amo mais que tudo. Pedro fechou os olhos, um sorriso sereno desenhado nos lábios pálidos. Agora posso dormir? O castelo está brilhando. Pode dormir, meu amor, autorizou Carmen, com a voz embargada. Sonhe com os anjos. Sonhe com o castelo nas nuvens. Às 3h47 da manhã, o som do monitor mudou para um tom contínuo e agudo. O peito de Pedro parou de subir.
O quarto foi inundado por uma sensação de paz profunda, quase sagrada, como se o sofrimento tivesse sido expulso dali para sempre. Ricardo desligou o aparelho, silenciando o bip, e o silêncio voltou a reinar. Carmen chorava silenciosamente, abraçada ao corpo inerte do menino. Ricardo soluçava convulsivamente, agarrado à mão do filho. Júlia, no entanto, enxugou as lágrimas e segurou a outra mão de Pedro. Boa viagem, irmãozinho, sussurrou ela com uma certeza inabalável. Agora você chegou. Agora você pode correr. 2 horas depois, quando os funcionários da funerária chegaram para levar o corpo, a atmosfera na casa era de luto, mas não de desespero. Júlia aproximou-se da mãe enquanto observavam o carro partir. Mãe, o Pedro está feliz agora, né? Está sim, meu amor, mais feliz do que nunca. Sem dor, sem remédios. Então não preciso ficar triste. Carmen agachou-se. Pode ficar um pouquinho triste. A tristeza que a gente sente agora chama saudade. É o preço que se paga por ter amado muito. Mas não fique desesperada, porque ele não gostaria de ver a gente chorando sempre. O funeral de Pedro foi realizado na manhã seguinte. Ricardo manteve tudo simples, conforme o espírito do filho, ignorando os protestos da alta sociedade. Apenas a família próxima e alguns poucos amigos verdadeiros compareceram. Patrícia não veio. Enviou uma coroa de flores gigantesca e impessoal com uma faixa que dizia saudades eternas, que Ricardo mandou colocar no fundo do salão, longe do caixão. Glória Mendes compareceu, vestida de preto da cabeça aos pés, mas passou a cerimônia inteira reclamando baixinho com suas amigas. Ricardo perdeu o juízo, dizia ela. Devia ter esperado mais um dia para organizarmos algo à altura dos Almeida. Pedro era herdeiro de uma fortuna, não um indigente. Ricardo ouviu, mas ignorou. Ele sabia que Pedro não era uma conta bancária. Era uma criança que amava histórias e ursos de pelúcia. No momento final, antes de fecharem o caixão, Júlia pediu para ser erguida. Com todo cuidado, ela colocou o urso Pedrinho sobre o peito de Pedro, aninhando nos braços do amigo. Para você não ficar sozinho no castelo, sussurrou ela, alto o suficiente para que todos ouvissem. O Pedrinho vai te proteger até a gente chegar. Não houve um olho seco no cemitério. Até mesmo as amigas de Glória, sempre tão cínicas, enxugaram lágrimas discretas. A inocência daquele gesto rompeu a barreira da frieza social. Glória, por sua vez, apenas bufou e desviou o olhar, incapaz de compreender a magnitude daquele amor. Na volta para casa, o carro de Ricardo parecia uma cápsula isolada do mundo. Ele dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, mas a mente vagando pelas memórias dos últimos dias. Carmen e Júlia estavam no banco de trás. De repente, a voz de Júlia quebrou o silêncio. Pai, Ricardo. Ricardo estremeceu ao ouvir o pai, mas olhou pelo retrovisor. Sim, querida. O Pedro me pediu para te dar um recado. Eu esqueci de falar antes porque estava chorando. Ricardo encostou o carro no acostamento, o coração acelerado. Que recado, Júlia? A menina olhou para ele com seriedade. Ele disse que você é o melhor pai do mundo e que agora você pode ser feliz de verdade. Ele disse que não quer ver você sozinho naquela casa grande. Carmen olhou para a filha, surpresa. Como você sabe que ele disse isso, filha? Ele falou isso antes de morrer. Falou no meu sonho hoje, no cochilo da tarde. Ele estava no castelo, correndo sem o oxigênio, e gritou isso para mim. E disse mais uma coisa. Ricardo virou-se no banco para olhar a menina de frente. O que mais ele disse? Que a gente tem que continuar sendo família. Porque família não é quem nasce junto, é quem se ama. Ele disse que uniu a gente para sempre. O silêncio dentro do carro foi preenchido por uma emoção avassaladora. Ricardo olhou para Carmen e depois para Júlia. A verdade daquelas palavras ressoava em cada célula do seu corpo. Júlia, começou ele, a voz rouca. Você gostaria que a gente continuasse sendo família. A menina sorriu, um sorriso que lembrava o sol após a tempestade. Gostaria muito. Eu já te amo como pai. Ricardo olhou para Carmen. E você, Carmen? Carmen hesitou, o medo das convenções sociais ainda presente. Ricardo, você está emocionado, está de luto. Quando a dor passar,
Você pode se arrepender. Nós somos de mundos diferentes. Eu não vou me arrepender, afirmou Ricardo com uma veemência que não deixava margem para dúvidas. Vocês duas me ensinaram o que é amor verdadeiro em 30 dias, mais do que aprendi em 35 anos de vida. Não me importo com mundos diferentes. A partir de hoje, somos do mesmo mundo, o mundo de quem escolheu amar. Ele segurou a mão de Carmen sobre o banco. Carmen, eu te amo. E amo a Júlia como se fosse minha filha. Não quero que vocês vão embora. Quero que fiquem, não como funcionárias, mas como minha família. Carmen sentiu as barreiras do medo de desmoronarem. Mas as pessoas vão falar. A Glória, a sociedade. Que falem, interrompeu Ricardo. A opinião deles não importa. O que importa é o que construímos naquele quarto. O que importa é honrar o pedido do Pedro. Júlia bateu palmas. Então vamos ser família para sempre. Para sempre, confirmou Ricardo, sorrindo entre lágrimas. Carmen finalmente sorriu, um sorriso de alívio e esperança. Está bem. Vamos tentar. Vamos mais que tentar. Vamos conseguir. 3 meses depois, a cena no cartório era de pura celebração. Ricardo, Carmen e Júlia estavam diante do juiz para oficializar a adoção e o casamento civil. Ricardo Almeida, você aceita Júlia Santos como sua filha legítima, prometendo amá-la e protegê-la? Aceito, com todo o meu coração. Júlia Santos Almeida, você aceita Ricardo como seu pai? Aceito. Ele já cuida de mim igual Pedro cuidava do ursinho. O juiz e os escrivães riram da comparação inocente. Carmen Santos, você aceita Ricardo como seu esposo? Aceito. Então os declaro família oficialmente. Ao saírem do cartório, a primeira parada foi o cemitério. O túmulo de Pedro estava limpo e coberto de flores frescas. Júlia colocou uma rosa branca sobre a lápide. Oi, irmãozinho. A gente virou família de verdade no papel agora. Tenho um pai que me ama e uma casa onde posso brincar no jardim sem ninguém brigar. Obrigado por juntar a gente. Carmen e Ricardo se ajoelharam ao lado dela. Filho, disse Ricardo, tocando a pedra fria. Prometo cuidar delas como você pediu. Prometo que o amor nunca vai faltar naquela casa. De volta à mansão, que agora vibrava com uma energia diferente, Dona Eulália prepararam um almoço festivo. A governanta, antes tão severa, agora sorria abertamente. Parabéns para a nova família, disse ela, emocionada. Obrigado, Dona Eulália. A senhora também faz parte disso, respondeu Ricardo. Júlia correu para as escadas. Posso ir brincar no quarto do Pedro? Claro, querida. Aquele quarto sempre será um lugar de alegria. Júlia manteve o quarto de Pedro quase intacto, não como um mausoléu triste, mas como um espaço de memória viva, onde ela entrava para ler, brincar e conversar com o irmão. 6 meses se passaram e uma nova alegria iluminou a casa. Carmen estava grávida. Quando descobriram que era uma menina, o nome foi escolhido sem hesitação: Esperança. Por que Esperança? Perguntou Júlia, acariciando a barriga da mãe que crescia. Porque o Pedro nos ensinou que sempre há esperança, mesmo nas noites mais escuras. Ele foi a nossa esperança de que o amor pode curar tudo, explicou Ricardo. No dia em que Esperança nasceu, Júlia insistiu em levar uma foto de Pedro para a maternidade. Com a irmã recém-nascida nos braços, ela fez as apresentações. Esta é a Esperança, irmão Pedro. Ela é pequenininha agora e só dorme, mas quando crescer eu vou contar toda a sua história para ela. Ela vai saber que teve um irmão herói. Ricardo observava da porta, sentindo uma gratidão imensa. Carmen sorriu para ele. Obrigada por me dar uma família, Ricardo. Eu não dei nada, Carmen. Eu fui salvo por vocês. Foi o Pedro quem nos escolheu. 2 anos depois, numa tarde de domingo ensolarada, a família estava reunida no jardim da mansão. Onde antes havia apenas grama parada e silêncio, agora havia brinquedos espalhados e risadas. Esperança, agora com 2 anos, engatinhava e tentava dar os primeiros passos na grama, perseguindo uma borboleta. Júlia, com 7 anos, brincava de boneca sentada numa toalha de piquenique. Ricardo lia o jornal, mas seus olhos estavam sempre nas filhas e na esposa, que cuidava das roseiras. Mãe, chamou Júlia.
Você acha que o Pedro está vendo a gente agora? Carmen parou o que fazia e olhou para o céu azul. Tenho certeza que sim, filha. Como você sabe? Porque sempre que a gente está muito feliz, bate um ventinho gostoso, como se fosse um abraço dele. Nesse exato momento, como se em resposta, uma brisa suave balançou as folhas da grande árvore onde Ricardo havia instalado um balanço em memória de Pedro. O vento despenteou os cabelos de Esperança, que riu e apontou para o nada, batendo palminhas. Olha, gritou Júlia. O Pedro mandou um abraço. A Esperança viu. Ricardo e Carmen trocaram um olhar cúmplice e sorriram. Verdade ou imaginação infantil. Não importava. A sensação de presença era real e reconfortante. Pai, continuou Júlia, posso fazer uma pergunta? Sempre, meu amor. Quando eu crescer e tiver meus próprios filhos, e a Esperança tiver os dela, você ainda vai ser nosso pai. Ricardo largou o jornal e puxou Júlia para um abraço apertado. Para sempre, Júlia. Não importa quantos anos passem, não importa o que aconteça. Eu sou o pai de vocês. E a gente sempre vai lembrar do Pedro. Sempre. Ele vai estar presente em cada história que contarmos, em cada Natal, em cada aniversário. O tio Pedro vai ser a lenda da nossa família. Júlia sorriu satisfeita e pegou a irmãzinha no colo, apontando para o céu. Olha lá, Esperança. Aquela nuvem ali parece um castelo. É onde mora nosso irmão Pedro. Ele é o rei de lá. Esperança balbuciou algo que parecia Pedro e estendeu os bracinhos. Carmen e Ricardo se abraçaram, observando as filhas. Eles sabiam que tinham feito a escolha certa ao desafiar as convenções, de ouvir o coração. Uma família nasceu da dor mais profunda, mas floresceu através do amor mais puro. Pedro teve apenas 4 anos de vida na Terra, mas deixou um legado que duraria gerações. Ele provou que o amor verdadeiro não se mede em tempo, mas em intensidade e entrega. E naquela mansão, que um dia ecoou apenas a frieza do mármore e a tristeza do abandono, agora ressoava o som vibrante da vida se renovando. Obrigado, Pedro, sussurrou Ricardo, olhando para o balanço que se movia levemente com o vento. Obrigado por nos ensinar que 30 dias de amor verdadeiro valem mais que 30 anos de uma vida vazia. A brisa soprou mais forte uma última vez, trazendo o perfume das flores, uma sensação de paz absoluta. Era como se Pedro respondesse lá do seu castelo. De nada, papai. Cuidem-se. Amo vocês. Gostou dessa história emocionante? Você acredita que o amor de uma criança pode transformar o destino de uma família inteira? Deixe nos comentários o que você achou da atitude da Júlia e do Ricardo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com quem precisa de um pouco de esperança hoje. Fiquem bem e até a próxima.